assim, um pouco mais. Ok? Coloca para ver se está ouvindo aí tranquilo. Oi! Tendo só ao vivo, ela tem um delay. Demora um pouco. Está ouvindo? Beleza, boa noite a todos. Eu estou extremamente feliz de estar de volta no Rural.online. Marcelo, nós tivemos aí uma entrevista na campanha, né? E após essa vitória, eu imagino que tenha sido aí muito gratificante. Nós o convidamos para estar conosco mais uma vez. E estamos felizes e gratos mais uma vez por você tirar tempo. Eu sei que é tipo assim, esse dia eu conversando com um candidato que não chegou, né? E eu falei para ele, cara, eu comparo a política nesse contexto a quem já andou em festa, né? Festona de arrombar, lá na hora da festa é gostosa, é bacana, mas depois da festa aí tem um monte de latinha espalhada pelo chão, é uma ressaca terrível, né? Então não é fácil. Mesmo você ganhando, você tem um desgaste emocional, um desgaste físico, tem vários fatores aí que podem influenciar. E nós agradecemos, Marcelo, por você estar aqui. Agradeço aí aos que estão ao vivo e agradeço os que irão assistir depois, tá? Esse bate-papo aqui não é necessariamente uma entrevista, muito embora a gente tenha aí algumas perguntas já preconizadas, já arrumadinhas aqui para fazer para o nosso vereador reeleito, mas nós iremos trabalhar um bate-papo mais ameno. Porém, antes de nós iniciarmos com o Marcelo, eu gostaria de citar aqui o nome de... eu sou o proprietário de uma empresa de educação, tá? Eu trabalho há 20 anos aí com cursos de informática profissionalizante, hoje cursos técnicos, EJA, graduação e pós-graduação. E em Rurópolis nós temos aqui uma listinha bem resumida de 10 empresas que têm sido nossas parceiras. Eu não vou colocar logo, não vou fazer muita coisa aqui, mas vou citar o nome e agradecer aos seus proprietários aí pela parceria que está se fechando um ciclo anual de ajuda que essas empresas deram para alguns dos nossos alunos. Cito aqui Agropecuária Rurópolis, nosso amigo Alinaldo, Casa das Bicicletas e Motociclo do nosso amigo Enilton, Kevin Confecções, da nossa Marley e Kevin, Loja Cardoso, ainda não tive o prazer de conhecer o proprietário, ele nos honrou com a sua parceria. Norte Calçados, também não conheço o proprietário, mas tem sido uma empresa parceira neste ano de 2024. A Ótica Pérola, a Agropecuária Telespires e Veste Bem Modas. Nós temos aí alguns empresários que não fecharam as suas entranhas aí para ajudar alguns alunos que não têm condições de bancar seus estudos e eles não pagam na íntegra a mensalidade do aluno, mas dão uma ajuda de custo para que a gente possa estar ajudando essas pessoas a terem uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Mas a ressalva das empresas parceiras, amigos da educação, parceiros da educação, nós partiremos agora para o que interessa. Agradeço aí o pessoal que estão aí. Nós temos aí o Pedro Felipe Silva, Suzana Silva, José Rodrigues Silva Filho, meu conhecido e chegado. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Raquel, que colocou aqui modestamente, segue o líder. Então, a gente agradece aí, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, como já falei, de coração, tá? O nosso trabalho aqui não é um trabalho que eu
venho com a proposta simplesmente de ter uma aventura. O nosso trabalho do Rural.online, ainda que amadorístico, nós estamos fazendo estudos aí para ir tornando cada vez mais profissional, e nós teremos em breve um estúdio bem equiparado e organizado para estar prestigiando e recebendo os nossos amigos e indústrias de forma mais assertiva, de forma mais merecida. Viemos de um processo eleitoral, né, Marcelo? Sim. Eu estendo agora a palavra a você pode se direcionar ao público, e depois nós vamos discorrer aqui sobre alguns assuntos. Né? Tivemos aí uma vitória do candidato a prefeito que fazia parte da sua coligação, José Filho da Farmácia tirou 51,84% dos votos, e o Neném da Serraria 48,16% dos votos. Então, eu imagino que participar do processo eleitoral tem suas vantagens, tem seus desgastes, mas tem aí também as suas recompensas. Né? Você teve dupla vitória nessa eleição, na verdade. Eu venho acompanhando aí a tua jornada e eu falo que o Marcelo foi oposição durante 8 anos. Então, hoje, eu imagino que você deve respirar um pouco mais aliviado, pelo menos em primeira instância, em primeiro momento. Sim. Se espera que seja a situação. Sim, sim. Então, pode virar ali para a câmera, nós não estamos assim, estamos ao vivo, né? E pode se direcionar ao seu público, ao nosso público, e depois a gente entra nos assuntos mais diretos à sua eleição, à sua reeleição. Perfeito. Amigo Adaías, ao público que nos assiste, boa noite. Muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui abrindo esse espaço para que a gente possa, né, falar um pouco sobre o processo eleitoral, sobre política, falar um pouco sobre, é claro, o passado e sobre as perspectivas também de futuro dentro de um novo governo. É sempre uma honra, é sempre um privilégio poder participar aqui desse programa junto a você, que é uma pessoa que a gente tem uma admiração e um respeito muito grande. Quero só agradecer por essa oportunidade da gente estar aqui presente nesse momento, de alguma forma podendo prestar conta para a população do município de Rurópolis. Ok. Bom, nós tivemos aí Marcelo, já é esperado você vai levar uma marca, né? Durante todo o teu mandato, os outros vereadores vão olhar e vão dizer o cara que tirou mais votos que eu, todos eles, né? Sem exceção. Você, na sua perspectiva, você já esperava um resultado dessa magnitude? Não. Confesso que não, meu amigo Adaías, confesso que não. Nem nos melhores dos meus sonhos, eu tenho falado isso para as pessoas onde a gente tem passado, esperava ter uma votação tão expressiva como tive. Né? É claro que a gente trabalha com perspectivas de voto, né, com margem ali, né, dentro daquilo que a gente imagina que é suficiente para garantir uma eleição. E eu coloco sempre as pessoas, né, no melhor dos meus sonhos, eu imaginava ali alcançar a média de 600 votos. E mesmo sabendo que isso era difícil. Mas a gente tirou uma boa votação, fico feliz, agradecido, né, ao povo, às pessoas que acreditaram. Agradeço também as pessoas que, por algum motivo, não puderam nos apoiar, não puderam votar, mas que torciam pela gente. A gente teve muita palavra de apoio, de incentivo. E a palavra que a gente tem aqui é de gratidão. E assim, não esperava. Sendo sincero, eu não esperava essa votação. Eu até acreditava que ficaria ali entre terceiro e quarto lugar, né? Olhando para os adversários e olhando para a questão do investimento, né? Que a gente via mesmo que a olho nu a gente conseguia ver que estava sendo feito um investimento, né? E eu imaginava que essas pessoas pudessem superar a minha votação, né? Então, para mim, foi surpresa. Perfeito. Trazendo aqui para... Eu até já fiz um comentário, mas vou agora oficializar a questão. Você, Marcelo, sabidamente, eu acompanhei, não tão de perto como deveria ou como gostaria, mas acompanhei que você foi oposição ao governo que está saindo agora no final de 2024. Você foi oposição por 8 anos. E a partir de janeiro de 2025, você será um vereador da situação. Já visto.
Você faz parte do PL, que é base, que é base do governo. A pergunta é, o que muda para o vereador Marcelo da Pissarreira e o que é melhor? O que muda para a população? O mais importante. É mais importante. Bem, como você bem colocou, né, durante essa longa jornada, me posicionei como oposição às várias coisas que eram erradas dentro da minha concepção, e ali dando voz, né, para, é claro, para as várias pessoas que, assim como eu, não comungavam da mesma ideia, né, ou que não aprovavam a forma desse governo, né, governar, e a gente procurou ali na Câmara, procurou dar voz para essas pessoas, né, mostrando ali os ilícitos que aconteciam ali dentro, né, fazendo essas publicações, mesmo que de modo caseiro, sem ter muita noção, a gente procurou fazer isso. E agora, nesse novo panorama, né, a gente ajudou a construir esse projeto, ajudou a montar essa base, a gente esteve ali junto com o PL, né, buscando pessoas, buscando nomes, buscando apoiadores para fortalecer esse grupo político, e graças a Deus deu certo. E o nosso propósito agora, né, claro, junto com toda a bancada do PL, com todo o grupo, é mudar um pouco o panorama, né? Mudar a questão dos secretariados, mudar ali os cargos de segundo escalão, para dar um novo olhar para a cidade, para a gente dar ali mostrar que existe ali uma perspectiva de ter algo novo para a cidade, fazer algo diferente, tirar um pouco ali aqueles políticos tradicionais de dentro da nossa cidade. Eu sei que talvez a gente não vá conseguir se livrar 100% deles, né? Mas o nosso propósito é dar uma repaginada e poder servir também como ponte agora, né? Apresentar através da população que nos apresentar as suas demandas, as suas problemáticas, a gente poder levar essas problemáticas, essas demandas até o poder executivo e trazer soluções. A gente quer ser a ponte. Então, eu imagino que vai vir coisa boa para o futuro, né? A gente imagina que políticas públicas sejam desenvolvidas e que as pessoas possam ser abarcadas, né, com essas políticas, né, com as ações do gestor, principalmente, dos secretários e das pessoas que vão compor ali o governo. A nossa perspectiva é que mude, né, esse panorama, né, que a gente tinha ali no passado, desses políticos que ocupavam cargos e, através das suas políticas, no meu entendimento, que prejudicavam ali vários segmentos, a gente quer poder mudar. Então, na minha perspectiva, o que vai mudar para o povo é isso. A gente traz essa esperança de ter algo novo para a cidade. E a gente quer concretizar tudo aquilo que, é claro, foi falado em palanque, que foi falado nas vicinais, aí nas cidades, nas esquinas. A nossa perspectiva é poder concretizar a nossa fala através de serviços. Perfeitamente. Aproveita vocês que estão online aqui, não são tantas pessoas, até agora tem 13 pessoas assistindo, 6 já deram like, mas faltam 7, né? Dá o like aí. E faz as 3 coisas, né? Curtir, comentar e compartilhar. Manda lá para o teu familiar para ele assistir também. A gente vai deixar essa live, logicamente, no canal, as pessoas poderão assistir posteriormente, mas a interação, a interação ao vivo aqui é bem interessante. Eu tenho aqui um comentário aqui, ó. Um internauta aqui chamado Caipira, lá no mato, disse o seguinte: vereador tem meu respeito. Obrigado. Tem uma moça chamada Takayane Veríssimo, esse sim sabe valorizar cada voto e respeitar os direitos do povo uropolense. Parabéns, meu amigo, tenho certeza que você irá trabalhar muito mais em benefício da nossa população. Você vê? Obrigado, amigo Takayane, a nossa amiga Caipira também. Isso, tem gente aí que realmente olha para o Marcelo com bons olhos, né? Um olhar crítico, né? Porque, de fato, é uma postura diferenciada, Marcelo. Isso aí não é segredo para você, você sabe que eu sempre coloquei, fui muito claro, né, nessa questão. Mas, logicamente que você colocou aí que as demandas serão apresentadas ao Executivo e minimamente se espera que a postura seja um pouco diferente do que foi nesses outros anos, em que você não tinha entrada, né, para poder apresentar as demandas. As demandas eram apresentadas de requerimento e muitos deles não eram considerados. Mais de 90%. 90%. Então, não foram atendidos. Não foram atendidos.
Então a gente espera que realmente muita coisa boa venha a partir dessa eleição histórica, né? Dessa eleição histórica, e Rurópolis realmente entra em dias melhores. Agora eu tenho uma coisa que nem está no escopo aqui das perguntas que te passei, me fez lembrar agora uma conversa que eu ouvi de uma pessoa que apoiou muito diretamente o Zé Filho, da farmácia, do grupo, né? E foi para a campanha e tudo mais. E ela já manifestou, né, essa pessoa manifestou uma indignação, certo, com a possibilidade de repente o Zé Filho ser tolerante, né, com algumas pessoas que sim, foram fiéis aí até o fim ao prefeito. E aí eu, na hora, devido ao grau de amizade, eu falei para ela, olha, mas se eu fosse um prefeito eleito, eu também faria isso, sabe por quê? Um soldado fiel, ele merece respeito. Já os infiéis, aqueles que pularam lá no meio, que traíram o cara, esse já tem que ser olhado com cuidado. Né? O cara que estava aqui até, passou 8 anos aqui do lado do prefeito, e ele mudou de última hora para o lado do Zé Filho, porque viu reais chances de vitória, e ele merece menos respeito, pelo menos é a minha opinião, eu aproveito para deixar aqui, ele merece menos respeito do que aquele que ficou fiel lá. É uma visão. Sim. O Nero, ele dizia que amava a traição. Ele amava a traição, porque através da traição ele chegou ao poder. Mas ele odiava o traidor. Porque o traidor que traiu um benfeitor dele, vai trair o próximo também. Então eu expliquei isso para a pessoa. Digo, olha, então se eu fosse o prefeito eleito, eu iria trabalhar para não ser um governo de perseguição, de revanchismo e tal. Afinal, o prefeito ou o governante eleito, ele é eleito por uma maioria e ele passa a ser o governo também de quem não votou nele também. Sim, né? sim. Então, que eu externo aqui o meu desejo que o prefeito eleito, os vereadores eleitos, o grupo de apoio que apoiou diretamente, tenha um pouco mais de tolerância na questão dos seus opositores, né? Eu acho que não se caminhe com pés firmes se você trabalhar muito nessa questão do revanchismo. Mas, sim. Nos 8 anos que você passou sendo oposição, eu bato nessa pergunta, porque eu sei que foi doído, vale a pena a gente dar uma mastigada legal nisso aí. Vamos lá. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo desse mandato, desse duplo mandato, né, de 8 anos, levando o estigma de ser oposição? Eu lembro de uma cena de uma novela que passou há muitos anos atrás, do Sassá no tema. O Sassá começou a discursar e quando ele terminou não tinha mais ninguém, né? Todo mundo foi embora. E na Câmara Municipal existe, eu até assisti um vídeo seu essa semana, você colocando a situação daquela famosa dispensa de interstício, né? Que é muito comum quando as matérias requerem, ou traz algum assunto polêmico, ninguém quer que seja apreciado, simplesmente seja aprovado. Então, eu imagino que se espera que você tenha uma nova história, um novo e tal. Mas aí, nos conta aí, qual foi o grande maior desafio mesmo que você enfrentou nesses 8 anos? Primeiramente, né, acho que a vida, a gente está aprendendo sempre, né? Primeiro foi aprender qual é o verdadeiro papel do vereador ali na casa. E eu digo sempre, né, que os princípios básicos, né, que você tem que saber entender, né, o que você tem que entender para desenvolver um bom trabalho, é primeiro saber como funciona a Câmara, você conhecer o regimento interno da casa, você conhecer a lei orgânica do município e as principais leis municipais, é claro. Mas o meu maior desafio foi muitas vezes jogar sozinho ali na Câmara. A gente sabe que para tudo tem que ter um quórum qualificado, tem que ter um número ali de vereador para poder aprovar a matéria, para poder reprovar a matéria, e a gente joga só, na maioria do tempo, né? E a gente não tinha força, e não tem ainda até hoje, né? Porque uma vez que estamos finalizando o mandato, e isso fica provado aqui nessa matéria que você bem colocou agora há pouco, né? Que teve a dispensa de interstício, que não tramitou, que ninguém teve a oportunidade de avaliar,
para ver se havia constitucionalidade ou não. Então, às vezes, a minha maior dificuldade foi sempre jogar sozinho ali na Câmara, não ter força, não ter peso para mudar o curso de algumas matérias que são prejudiciais, é claro, para o município. Eu citei isso como exemplo aqui na última vez que estive aqui presente, a questão do projeto que alterou todo o Código Tributário da nossa cidade, né, ali dos vereadores que estavam presentes, eu fui o único que votei contra. Isso demonstra, isso prova que a gente, às vezes, estando sozinho, a gente não tem força, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade, às vezes estar sozinho, não ter força, às vezes não ter o aparato necessário, por exemplo, o apoio jurídico da Câmara. Nós temos um corpo jurídico dentro da casa para prestar um apoio para o vereador, que às vezes trabalha em detrimento apenas da mesa diretora, não trabalha para todos os vereadores de uma forma igual, e você tem que buscar o conhecimento sozinho, tem que apelar às vezes para algum amigo, para uma pessoa que tem um conhecimento a mais que você. Então, a minha maior dificuldade, né, é claro, que além do fato de ser numericamente ali o nosso grupo político inferior a do atual gestor, era essa questão também da falta de apoio jurídico dentro da casa, né? E acredito que o principal desafio foi esse, a que eu enfrentei dentro da Câmara, né, durante esses 8 anos. E a nossa perspectiva agora é que isso mude. Perfeito. No meio aqui, dá para me citar aqui um comentário aqui de uma moça chamada Raquel Lima. Ela diz o seguinte: moro em Rurópolis há 6 anos, porém o único vereador que bateu de frente para defender o povo, ele mereceu e merece o melhor. Parabéns, Marcelo. Obrigado, a gente agradece, mano. Oceano manda um forte abraço. Bom, obrigado, amigo Oceano, também. Beleza. E a Célia Andrade diz: esse sim tem meu respeito. Parabéns, Marcelo. Obrigado, agora tem aqui um cidadão que eu não sei o nome porque está abreviado. E.S.O. Oliveira. Ele pediu para fazer para você a seguinte pergunta. Vamos lá. Quem poderá vir para a base para ajudar na eleição do presidente da Câmara? Eu sei que na hora que o cara vai eleito, que é eleito o grupo de vereadores, vê que veio aí uns nomes novos, né? Não está mais aqueles mesmos. Tem uma troquinha ali de algumas cabeças, ali, alguns pontos. Já se desenha o que fazer, né? Quem buscar, como. O que você tem para dizer para nós a respeito disso aí? Bem, isso aqui com base no meu pensamento. Sim. Eu não sei como está ainda a articulação dos outros vereadores, né, para tentar buscar esse espaço de presidente de Câmara. Eu ainda não sei como está o pensamento do nosso prefeito eleito também com relação a isso, né? Mas eu acredito que de momento quem esteja, eu penso, né, posso estar enganado, mais acessível, seja um nome que acredito que vai ter ali o apoio da população. Eu acredito que seja da Solange Beatriz, dentro do meu pensamento, né? Seja uma boa pessoa, uma pessoa de boa conduta, não tenho nada contra os demais também, mas respondendo a pergunta, acredito que a Solange, ela tem esse perfil, né, de uma pessoa que vai vir, é um nome que é leve também, né, uma boa pessoa que já tem um serviço prestado dentro, aqui para a nossa sociedade. Eu acredito que de momento seja ela, levando em consideração que o Zé Filho elegeu 6 na sua base, 3 vereadores do PL e 3 do PP. Eu acredito que ela também, até por questão de proporcionalidade para ocupar a mesa, também já seria o nome ideal. Sim. Deixo aqui até externa aqui a minha simpatia pela. Convidei ela para vir para a entrevista, mas o corre-corre, ela não, antes da eleição, ela não pôde participar, mas ela sabe que eu tenho também por ela grande consideração. Você está com pensamento aí, considerando realmente uma pessoa de relevância. Eu acredito dessa forma. Um amigo que eu sei se respondia a pergunta. Respondeu sim. Né, e colocou muito bem que isso é o pensamento teu pessoal, né, o entendimento sim. Teu, né, não se sabe realmente como que vai... Sim, que é um processo natural, né? São 13 eleitos, isso. Independente da votação, todo mundo agora tem o mesmo peso, né? O voto isso. Vale o mesmo. Exatamente. Então, a pessoa que fez a pergunta, esse E.S.O. Oliveira, é Ezequias, o nome do rapaz. Ezequias.
Boa pergunta, amigo Ezequiel. Uma pergunta bacana mesmo. Espero poder ter. A Tatiane Macedo, ela vem dizendo o seguinte: ano que vem as coisas irão mudar, o time vem forte. Colocou um book ainda, né? Vamos para cima, Tatiane. Então, tá certo, Tatiane, tá certo. Agradeço aí pelo comentário. Beleza, vamos em frente. Bom, eu já perguntei qual foi. Pergunta 2, não está? Exato. Né? Fiz a pergunta do Ezequias. Agora, essa pergunta nós já até damos aí uma pincelada, eu perguntei lá no início, né, a que se dá a questão do... Mas eu vou repetir aqui por questões assim, quais são... desculpa. A que você atribui o fato de ter sido o vereador mais votado? O que é que você acredita que atraiu tantos eleitores? Bem, eu acredito assim que tinha uma grande parte da população que almejava uma mudança, né, que queria um município melhor, que de alguma forma queria reconhecer as pessoas que prestavam um bom serviço para a cidade. Eu imagino que esse trabalho de dar voz para as pessoas, né, muitas reclamações, por exemplo, de uma pessoa que estava com dificuldade de acesso a uma estrada vicinal, por exemplo, aqui do 115, ou que seja do 110, ou de outra localidade, essas pessoas, por ter o meu contato, ou através do Instagram, ou através do próprio Facebook, mandar uma mensagem, e a gente sempre ter essa preocupação de ir até o local, procurar entender e mostrar, tornar público esse problema, a exemplo das estradas vicinais, aqui dentro da saúde também, mostrando a situação do transporte escolar da nossa cidade. Eu acredito que essas pessoas se sentiam representadas dessa forma e creio que, através, né, desse trabalho que foi feito, né, e do reconhecimento da população, tenha vindo essa votação. Porque confesso, né, conforme falei agora há pouco, não esperava, né, ter uma votação tão elevada como tive, mas acredito que essa votação, né, ela foi resultado desse trabalho, né, em parceria com as pessoas, de estar junto, de estar presente, né, de trazer as demandas dessas pessoas para a Câmara, de denunciar as várias irregularidades também e tornar isso público. Eu acredito que isso tenha sido crucial para que eu obtivesse essa votação. A população, ela às vezes pode até ter percebido que muitas coisas que você tentou resolver não conseguiu por estar nadando sozinho. Mas pelo menos você foi atrás de mostrar e Sim. dar a cara a tapa, né? O propósito maior é esse. Não ficou simplesmente passivo ali, né? Dentro dessa estrutura, né? Eu sempre falo que a comodidade, ela tem um preço. Né? A comodidade tem um preço que nada conquistar. Eu tentei fazer da minha maior dificuldade a minha força, né? Sim. Utilizar isso, né? As pessoas colocar essa situação de que a gente às vezes não tinha muita voz, mas a gente pelo menos poder mostrar ali, né, que está presente, que está solícito, que está à disposição do povo para resolver, porque teve também muitas coisas que a gente conseguiu resolver através dessas cobranças que a gente fez, através do Ministério Público, então também, né? Acredito que seja isso. Muito bem. Quais são, já na sua mente, os projetos, né, as iniciativas que você irá tomar, irá priorizar para o próximo ano, o primeiro ano de um terceiro mandato, não é isso, Marcelo? Isso, correto. Bem, como falei, né, a princípio, né, a gente quer... Nosso propósito é ser... O nosso propósito é ser parceiro, né? O nosso propósito é poder utilizar a bancada estadual, federal que a gente tem, né? E captar recursos para sanar os principais problemas que a gente tem aqui dentro do município. Porque o prefeito ele vai enfrentar muitas dificuldades agora. A gente ficou provado isso em algumas visitas que a gente fez. E a gente quer ser parceiro no sentido de ajudar a resolver os problemas que existem dentro da nossa cidade. Eu acredito que vai vir pergunta mais depois aqui, que a gente vai poder falar a respeito disso, mas quero poder ser parceiro no sentido de buscar emenda parlamentar, de buscar ali algum convênio junto ao governo do estado, ao governo federal também, né? A gente tem bancada a nível estadual, a nível federal, e através dessas parcerias a gente quer poder ser resolutivo, né? Focar em alguns pontos específicos, as coisas que são importantes para a população, e quer buscar, né, esses resultados através dessas parcerias. Então, a princípio, o que está na minha cabeça
é isso, né? Trabalhar dessa forma. Beleza. O professor Ezequias Oliveira, ele mais uma vez fez outra pergunta aqui. Não posso ignorar, nós temos que perguntar aqui. Ele diz o seguinte: na verdade, estamos torcendo que o Marcelo seja o presidente da Câmara. Pergunta para ele se ele almeja a presidência. Claro que sim, né? Isso aí, eu almejo, né, essa cadeira de presidente, mas respeitando, é claro, o direito que todo mundo tem. Me julgo capaz, né? E tenho, acredito que, competência para assumir a função. Mas a gente vai ter que fazer todo um trabalho de articulação. Existe até a dúvida das pessoas, né? Muitas pessoas me perguntam, pelo fato de eu ter sido o mais votado da cidade, se eu vou assumir a presidência. Até algum tempo atrás era assim que funcionava, né? Aquele vereador que tivesse a votação maior assumia a cadeira de presidente. Mas agora é um novo trabalho de articulação política ali com os 13 vereadores ali da casa. A gente tem que fazer esse trabalho respeitando a vontade de cada um, né? Todos acredito que dentre esses, a grande maioria, tem também o interesse em ser presidente da casa, mas eu também estou me habilitando, né? Quero muito poder ser o presidente ali e ajudar a nossa cidade aqui, fazendo o trabalho que compete aqui ao Poder Legislativo. Quero poder brigar por essa cadeira, mas sabendo que não é fácil. Perfeito. Eu creio que respondeu muito bem aí a pergunta dos nossos professores aqui. Bom, o Pedro Felipe aqui está colocando aqui que você, algumas ações que você fez, né? Muitas denúncias, sim, água de Grops, código de defesa do consumidor. Eu lia todas as denúncias dele, e acompanhava os procedimentos e os processos, influenciou significativamente, pois lutou pelo povo. Obrigado aí pelo comentário, Felipe. Quero também pedir aqui o espaço para mim agradecer também ao Pedro Felipe, sim, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração e respeito muito grande, uma pessoa super inteligente, e inclusive, né, foi graças a eles também, né, a ele, que a gente conseguiu fundamentar muitas coisas, né, e sanou muitas dúvidas. Isso. Às vezes a gente ficava na madrugada conversando a ele, colocando algumas situações, né, e eu quero muito agradecer a ele também, né, e que bom que ele está assistindo e que a gente pode ajudar, que a gente pode também reconhecer isso, né, e demonstrando ao público, né, que ele também foi uma pessoa que foi fundamental nesse processo todo. Sim, sim. Ele é diferenciado. Também ou seja, goza do meu respeito também. A gente, claro, nem sempre tem o contato que deveria sempre ter, porque o corre da vida às vezes não permite, né? Mas ele realmente é um cara diferenciado. Sim, e sem dúvida, eu digo que no mundo nós temos uns estranhos no ninho, né? O Pedro Felipe, eu e alguns outros que eu conheço aqui na Europa são esses famosos estranhos no ninho, né? Que em todo lugar que vai acaba encontrando alguém que destoa muito da realidade e visão de mundo que se tem. Sim. Eu vi ele sendo criticado duramente em rede social por conta da forma como ele se expressa. Muito culto, né? Exato, tem uma cultura, né? Tem uma forma de se expressar, né? Muito técnica, até, sim, sim. Né? Muito embasado no conhecimento do fato, e as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler uma mensagem de 3 linhas do WhatsApp. Sim, né? sim. É fato. Né? Então, acabaram demonizando. Talvez por não conhecer, né? Porque é uma pessoa... Mas eu realmente admiro, e é uma pessoa que muito inteligente, né? Tem o nosso respeito. É recíproco também aqui, ó. Tu tem 2 fãsachos, cara, aí o Pedro Felipe. Bom, mas voltando aqui deixa eu ver se eu não pulei aqui alguma pergunta do professor. Ele me incluiu também na admiração. Né? Muito bom. Obrigado aí, Pedro Felipe. Bom, seguindo. Isso aqui eu já bati naquela outra entrevista que nós colocamos, né? Mas eu reformulei a pergunta aqui, porque agora a realidade é outra nesse contexto, porque você já está agora garantido para 4 anos de mandato. Eu bati na tecla dessa questão da verba de gabinete e tal, porque é uma necessidade, isso precisa ser mudado. Eu creio que
a ideia pode ser amadurecida e colocada em prática, né? A pergunta é, olha, eu vou somar as duas perguntas em uma só, 6 e 7. Diz o seguinte: como você enxerga o papel da transparência e da prestação de contas do seu mandato? Olha, se quase não teve recurso, não tem muito, né? E a emenda aqui da pergunta é, em relação à participação popular, quais ações ou projetos você tem desenvolvido para aproximar a população do legislativo municipal? Bem, essa questão da transparência, né, que você bem colocou, o vereador, acho que acredito que ele tem que mais divulgar as suas ações, uma vez que não tem recurso, né? A forma como está trabalhando, se portando, a forma como está votando ali na Câmara, né? Acho que essa é a melhor forma de prestar conta para a população. E eu procurei, é claro, ao meu modo, fazer isso, né? Sempre demonstrar ali o que a gente está fazendo, né? Com relação à questão das leis, eu falei aqui até na vez que estive aqui, a respeito de leis que tinha desenvolvido, né? Mas eu acredito que a forma da gente fazer um trabalho melhor para poder fazer a população, né, ter ali as suas demandas, né, atendidas, eu acredito que seja criando conselhos, né, que são através de lei que são instituídos, né. Eu até falei também aqui de uma lei de minha iniciativa que cria o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência. São essas pessoas que vão ali apresentar as demandas, as principais necessidades e propor alternativas para resolver esses problemas. De modo semelhante, a gente também tem que criar aqui, acredito eu, um conselho de educação, um conselho de todos os segmentos que a gente tem aqui, de secretarias. A população ela tem que estar envolvida no mandato, ela tem que se sentir parte, né? É a população que vai ali levar, apresentar suas demandas, que vai apresentar ali algumas alternativas, vai apresentar algumas sugestões. Acredito que a melhor forma, né, de poder fazer um trabalho de forma que as pessoas vão ser enxergadas é tendo essa representatividade da própria população, claro, em cada segmento. Acho que a gente tem que avançar para essas leis, que, é claro, passam ali pela Câmara, e muitas delas são de iniciativa do Poder Legislativo também, trabalhar nessas leis para dar mais voz para o povo, né, para que o povo leve as suas demandas e possam ali, posteriormente, né, ter solução. E o nosso propósito é esse, é intensificar esse trabalho ali na Câmara para poder dar cada vez mais voz para a população. Perfeito. Diz aqui uma moça chamada Suzana Silva Souza. Eu imagino que ela seja da Distrital do 115. Ela pergunta: vereador Marcelo, gostaria de saber se você pensa em representar o 115. Você vai ser muito requisitado aí. Sim, sim. 115 eu tenho uma relação de amizade, de respeito, né, de proximidade com as pessoas. Eu lembro que na vez que fui eleito, né, tirei um voto e comecei a estabelecer essa relação de amizade, de proximidade com as pessoas. Na segunda eleição já tive 36 votos e nessa última eleição tive 46 votos, né. Dos vereadores eleitos, fui o mais votado. Então, para mim isso já demonstra, né, a vontade das pessoas em que a gente represente o lugar. E vou, é claro, brigar por isso, brigar pelas causas ali, né, as demandas prioritárias do 115. A gente sabe da dificuldade de locomoção que as pessoas têm, é causada ali pela questão da falta de acesso da vicinal. Nós temos um problema sério ali relacionado à questão da escola, da forma como a escola funciona, uma escola de grande porte funcionar em um único turno, que no meu entendimento isso é fora da lei. A gente tem que trabalhar para colocar a escola funcionando em 2 turnos. Temos que trabalhar ali para que a escola possa ter ali 45 minutos de aula. A gente vê que na maioria das vezes que a gente passa ali, os alunos estão ociosos fora da sala de aula. Um recreio infinito aí de 1 hora, passa de 1 hora. Muitos dias sem aula. Agora, inclusive, a Daías e população de Rurópolis é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre isso. Os alunos que moram afastados da escola já estão há quase 1 mês sem o transporte escolar. Isso é um absurdo, esse perdimento de aula. A criança não vai conseguir aprender dessa forma. Então, ali, são trabalhos que eu quero, né, através desse direito que vocês me deram, o pessoal do 115 contribuíram com isso, de ser vereador por mais 4 anos, ser a ponte para levar a solução para esses problemas que são gravíssimos. Temos a situação de 3 poços artesianos perfurados ali também, e nunca nenhum serviu a nenhum comunitário ali. 3 poços perfurados, e a população nunca recebeu sequer uma gota d'água.
Então a gente quer trabalhar, basicamente, assim, a princípio, em cima das questões prioritárias, que é a questão da estrada, que é a questão da escola, que é essa questão da falta de água, da deficiência ali da iluminação pública que a comunidade tem, né? Da falta ali de acesso nas próprias vias públicas ali, a gente viu que na maioria do tempo ficou intrafegável. O 115, fazendo um resumo, ele sofreu muito na mão do atual prefeito, que deixou claro, né, que pelo fato de não ter tido uma maioria de votos, não trabalharia, e que trabalharia no tempo dele, e falou isso para a própria população. Então a gente quer poder mudar tudo isso agora, né? Tanto pela votação que deu para mim, quanto a votação que deu para o Zé Filho, que foi uma votação expressiva, né? Então a gente quer poder retribuir. A forma da gente retribuir é representando e levando o trabalho. Então, contem comigo, né? O pessoal do 115, o pessoal do 110 aí também, que é uma vicinal, é a mais esquecida do nosso município. Tu tem bola de cristal aí, ó. Já respondeu a pergunta que o Edmilson Lima Carvalho perguntou assim: qual é o projeto que você tem para a vicinal do quilômetro 110, Marcelo? Então você já incluiu já aí, né? Sim, 110 ali. Solícito. Realmente, essa aí é a vicinal que eu chamo a vicinal esquecida. Sim. Se a gente pegar ali, amigo Adaías, até para contribuir, do primeiro morador ali que fica na entrada da Dona Cota, o seu Luiz, que é agente comunitário de saúde, até no último morador ali, é impossível a pessoa entrar com qualquer veículo e varar ali, do início e chegar ao fim da vicinal. As pessoas hoje têm 3 pontos de acesso à vicinal, usam os ramais de varação para poder chegar até a vicinal do quilômetro 110. Né? E as pessoas, teve aquela cena, né? Aquele episódio que repercutiu bastante, dos moradores trancando ali as máquinas para não sair sem fazer o serviço. As pessoas, é claro que utilizaram esse artifício porque não tinha outra forma de trabalhar, o diálogo já tinha sido esgotado. As pessoas fecharam a máquina para poder tentar fazer o serviço e não tiveram sucesso. Muitos casos, durante muitos anos, fazem vaquinha para poder pagar ali máquinas para prestar um serviço que é de obrigação do prefeito e dos seus secretários, né, que agiram de forma truculenta, intimidando inclusive as pessoas. E a gente quer mudar isso, quer mudar essa realidade, quero ser parceiro, vou brigar pelo 115 e da mesma forma pelo 110 também, que é uma vicinal onde a gente tem uma amizade, um respeito e teve uma boa representação de voto também. Perfeito. Bom, está fluindo, o pessoal está participando. Eu tenho aqui uma pergunta de uma moça, faz muito tempo que eu a vejo, mas eu a conheço. Solange Sevidane Faria. Vou fazer tua pergunta agora, Solange. Depois eu vou deixar. Beleza. A Solange está perguntando o seguinte: meu amigo vereador Marcelo, quais são os seus objetivos em prol da saúde? Até porque está precisando de aparelhos, por exemplo, a UTI neonatal e o aparelho de raio-x está quebrado. Já tenho conhecimento também. Já tenho conhecimento. Pode responder para a Solange. Bem, amiga Solange, infelizmente, a saúde, né, do nosso município ela não tem sido prioridade. A gente vê a pouca atenção que o gestor, que os secretários têm com esse segmento. A prova disso, né, até coloquei em vários discursos que fiz, por onde passei, eu fiz questão de frisar isso. Né? A falta de exames básicos que são necessários, que são fundamentais, que poderiam ser feitos por aqui pelo hospital não é feito. A falta de medicamentos básicos que estão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais também, que por lei não pode faltar e que falta. Nós temos o problema do carro ali, do transporte do TFD, que é fazer o tratamento fora do domicílio. Temos um problema muito grave também, que é com relação à questão das nossas casas de apoio. É um caos, né? A gente tem esse conhecimento. E a saúde ela tem que ser prioridade. Então, como forma de resolver, eu, né, usando as minhas prerrogativas, né, e é claro que a gente é limitado, mas a gente quer buscar a nossa bancada a nível estadual, a nível federal, para buscar recursos, buscar convênios, para poder melhorar a saúde do nosso município. E acredito que a saúde também, para o Zé Filho, vai ser prioridade. Ele que é desse segmento, tem um conhecimento como poucos nessa área, acredito que ele vai trabalhar para sanar esse problema. Né? A questão do raio-x, ela se repete, né? Está acontecendo agora, mas já aconteceu também em outras ocasiões. Então, a gente tem que trabalhar para mudar isso. Muitos exames e muitas máquinas que poderiam estar aqui à disposição do povo, que são baratas, né, que são acessíveis, que o prefeito, se quiser, ele pode comprar, né, para colocar aqui à disposição das pessoas. A gente vê que não tem e não existe esse interesse em buscar. Então, a princípio, o que a gente quer fazer é isso. É buscar, através das parcerias que a gente tem com nossos deputados,
buscar recurso para colocar à disposição da saúde do nosso município para resolver esse e outros problemas que existem ali. Bom, meu irmão, você está numa sabatina. Ataca aí a Riveríssimo. Perguntou o seguinte, Marcelo, qual o seu posicionamento sobre a implementação de uma UPA e de um SAMU no nosso município? Sabe-se que o aumento populacional trouxe mais urgências e emergências, né? Então, se já existe, né, eu particularmente, li aí o projeto de governo dos dois candidatos, né? E no projeto de governo, já me adianto que é a resposta do Marcelo, mas eu sei que ele vai responder muito bem isso aí. Nas propostas de governo do prefeito eleito, Zé Filho da Farmácia, algo nesse sentido. Eu não vou conseguir lembrar palavra por palavra, mas eu li e eu sei que consta lá. Sim. Agora o vereador Marcelo coloca aí como que ele vê essa situação. Vamos fazer valer, né? Essa cobrança é necessário. Todos nós entendemos essa necessidade. O próprio Zé Filho, né, conforme falou aqui nosso amigo Adaías, ele incluiu isso na pauta de governo dele. E a gente vai cobrar para que isso aconteça, né? Muitas dessas situações, elas vão acontecer se tiver ali, né, o prefeito, né, ele tiver articulação, é claro, política para buscar recursos, porque a prefeitura ela é uma empresa. Ela depende de recursos para ser implementado, né, alguns serviços. E acredito que o Zé Filho agora, né, aproveitando já que a partir de novembro já vai ser ali aberto a temporada de liberação de emendas parlamentares, eu acredito que ele vai estar atento quanto a isso e vai colocar isso como prioridade. E se não colocar, eu vou lembrar ele, vou cobrar também isso, para que seja, né, implementado aqui na nossa cidade, porque realmente eu entendo que é preciso, é necessário. Sabe, eu agora vi aqui uma pergunta do Edilson Lima Carvalho, e essa é pedreira, meu irmão, porque se um dia fosse candidato, vou até coçar a cabeça, eu passava era longe desse negócio lá. É um problema que eu vejo que é realmente muito difícil de solucionar. Mas ele fez a pergunta, você foi eleito, tem boa vontade, vamos ver o que você diz a respeito. O Edilson Lima Carvalho faz a pergunta seguinte: aquela cratera perto do Ronaldo, a entrada dos baianos, já onde tem tanta gente desabrigada, vai ser prioridade do nosso governo? Eu creio que sim. O Zé Filho demonstrou isso, né? Foi um dos primeiros locais que ele fez questão de visitar, mesmo antes de ser empossado, né? Ele já fez questão de ir lá, de acompanhar de perto, para ter a dimensão do que é aquele problema. Eu acredito que, se a gente olhar, a gente vai perceber, vai imaginar que é difícil resolver um problema, mas dentro do meu entendimento não é. Eu tenho uma denúncia que fiz no Ministério Público, ainda no primeiro mandato, isso ainda em 2019, cobrando providências, né, para que fosse resolvido aquele problema, porque aquele problema é um problema muito sério que, inclusive, põe em risco a vida das pessoas. Por duas ocasiões ali, eu acredito que talvez tenha até outras situações que a gente não teve conhecimento, mas de pessoas sendo tragadas ali pela força da água ali, levado para dentro daquela cratera. Daí, eu acho que você lembra, teve 2 episódios que eu me recordo, e aquele problema tem que ser resolvido. Aquele problema nunca foi resolvido, eu digo por quê? Porque ali era a galinha dos ovos de ouro da atual gestão. Ali era um local que, sempre que dava ali uma chuva muito forte, é claro que ali leva um turbilhão de água, a equipe da Defesa Civil, através do nosso assistente social Neto ali e outras pessoas, iam ali tirar foto para poder justificar a situação de emergência, para poder captar recursos para o município de forma fácil, né? Porque quando você decreta a situação de emergência, tem um lado positivo, que você pode arrecadar ali de forma urgente recursos, mas também abre a porta para serem cometidos ilícitos. É uma preocupação que a gente tem. Então, aí a questão das licitações, né? Isso, que você foi o contrato direto, porque a lei de licitação ela faculta, né, o município fazer ou não licitação, dada a situação de emergente que tem que ali buscar solução de forma rápida. Então, ali era a galinha dos ovos de ouro dessa atual gestão. Mas acredito que um problema que põe em risco a vida das pessoas, ele tem que ser tratado com prioridade, né? A vida das pessoas, a gente tem que prezar pela vida das pessoas. E o Zé Filho já demonstrou boa vontade, já foi lá, falou que vai resolver esse problema. Acredito muito, estou depositando a minha confiança nele e quero poder ser parceiro naquilo que tiver dentro
das minhas prerrogativas, ajudar para que esse problema seja resolvido. Beleza. O Gustavo me lembrou aqui que ele fez uma pergunta, embora aqui tu já tenha dado uma pincelada aí, mas a dele é específica sobre o TFD. O Marcelo, e sobre o carro do TFD, como vai ficar? Bom, as demandas são muitas, né? A população vê a necessidade. Sim. Hoje, quem precisa do TFD, eu só sei de TFD porque sei que existe, né? Mas eu nunca usei o serviço, então não faço. Mas quem usa sabe. Eu tenho uma cunhada que usa constantemente, sabe que às vezes a coisa não flui conforme deveria. Então, quase sempre, né, não flui da forma devida, né? As pessoas, é um direito, quero deixar claro que é um direito que as pessoas têm, né? Principalmente as pessoas carentes, que não têm condição de se locomover até outra cidade, de buscar um tratamento que não tem aqui nessa cidade, um exame, uma consulta, enfim. As pessoas acabam recorrendo para o TFD, para o carro do TFD, melhor dizendo. E a gente vê que esse trabalho, né, aqui, ele é deficiente, assim como muitos trabalhos que são voltados para a questão da saúde. A gente teve uma situação de um contrato com uma empresa que foi rompido por falta de pagamento. Então, para você ter ideia da gravidade que é. Hoje a gente tem um único veículo prestando esse tipo de serviço aqui dentro da cidade, que não dá conta de absorver a demanda, e o prefeito ele vai ter que buscar uma alternativa para resolver esse problema. Acredito que, através de uma emenda parlamentar, ele consiga adquirir um outro transporte, ou através de um contrato, né, e fazendo a pessoa, né, ter esse direito garantido também. Eu não sei como é que ele vai proceder já de imediato, né, se ele vai entrar no município, vai ali decretar um tipo de situação de emergência, porque alguns problemas vão ter que ser resolvidos de forma rápida e a estrutura da máquina não oferece hoje condição para que esses problemas sejam resolvidos de imediato quando ele entrar aqui, né, no seu mandato, quando ele ingressar no seu mandato. Então, assim, é um problema que é sério, né, essa questão do TFD, a gente viu muitos casos. Infelizmente, né, a gente vê muitas pessoas recorrendo até a gente, pedindo às vezes, né, um recurso para custear uma passagem, e dói a gente ver que na maioria das vezes são pessoas que não têm condição, que às vezes vivem de um Bolsa Família, ou que nem recebem um Bolsa Família, que não tem condição de se deslocar, de pagar ali uma passagem e ir para fora ali do domicílio para ter um atendimento ou tipo de serviço. Acredito que isso tem que ser prioridade, né, e acredito que o Zé ele vai ter habilidade para resolver esse problema. Perfeitamente. Bom, eu lembro há muitos anos atrás, falar um pouquinho aqui de um ponto de vista que é interessante, e nós até já tivemos no passado também, eu e você, Marcelo, diálogos a respeito de política. Sim. Mas só que esse me reporta bem lá no início da minha jornada como participante, ativista político. Eu fui o 8º cara a ser filiado, eu fui membro da primeira executiva do PP, aqui em Europa. E aí eu lembro que eu conversando com um cidadão, que é do mundo da política hoje, é vereador e tal, e ele olhou para mim e disse assim: essa visão de mundo tua aí não vai funcionar, cara, tu é doido, tu é muito disparitária da realidade, né? Não dá. E a pergunta que eu vou fazer agora arremete à ideia de que o vereador ele tem sim algum poder de fazer algumas coisas acontecerem. Ele não pode se limitar, não, acho que ele tem algumas limitações e eu não vou. Sim, tem, porque ele representa o povo. Agora, é claro que o vereador que conseguir essa façanha de se sobressair, de fazer as coisas acontecerem mais fora do escopo costumeiro, é lógico que ele vai ter uma projeção muito maior. Então, qual é o seu plano? Porque, bom, você está na situação, beleza. Mas vamos imaginar que você apresenta uma demanda que você sabe que não é para benefício próprio seu, nem da sua família necessariamente, mas demanda real para resolver problemas, demandas da sociedade, da população. E de repente vem uma negativa. Sim. Né? Como você pretende apresentar uma forma de tentar fazer os seus projetos alcançarem um índice maior de
aprovação, né, de aceitação por parte de quem vai tanto somar com vocês, sendo signatários e o próprio executivo. Como você pretende? Se existe uma estratégia na tua mente, assim, olha, hoje eu falo, Marcelo, que é tipo assim, o vereador, o legislativo, de uma forma geral, ele tem muito a seu favor as redes sociais. Né? Sim. Uma forma de... Eu creio que, inclusive, você já mencionou isso aqui, que a tua disponibilidade de ir lá e pelo menos ver o problema, né, reclamar perante o problema, mostrar o problema acontecendo, já te rendeu um capital político um tanto quanto melhorado relacionado ao teu último resultado da eleição. Né? Sim. Então, hoje, a pergunta é se existe um plano para aumentar ainda mais esse teu capital, nesse contexto de fazer teus projetos e propostas, as demandas que tu apresentar serem mais aceitas. Né? Sim. Eu acredito que quando você é honesto com as pessoas, quando você é verdadeiro, quando você coloca a verdade em primeiro lugar, a chance de você obter sucesso em tudo que você vai fazer, ela acredito que 100%. Agora, quando você adota um outro tipo de mecanismo de querer iludibriar as pessoas, de querer levar mentira na frente das coisas, a chance de você ter fracasso, ela também é de 100%. E colocando aqui, né, até para poder somar o que tu está falando aqui, né, eu sempre almejei, eu sempre busquei, para a nossa região aqui da Santarém, Cuiabá, cita aqui como exemplo, né, uma ambulância para atender a demanda da nossa região. Nós temos um postinho estruturado, sempre busquei isso. Sempre busquei também essa questão que a nossa região também pudesse ser assistida ali com atendimentos odontológicos, ali para a nossa região. Ali nós somos a única comunidade que não tem uma quadra de esporte aqui dentro da cidade. Citando aqui só como exemplo, né, claro que tem outras situações que a gente sempre cobrou. Eu sempre busquei isso nessa atual gestão e, como eu falei agora há pouco, né, a gente buscou as nossas bancadas para trazer esses equipamentos, para trazer recursos, para que essas coisas pudessem ser efetivadas aqui na nossa região. Estou citando aqui a nossa região da Santarém Cuiabá como exemplo, mas tem outras demandas também. E mesmo a gente conseguindo, para citar aqui como exemplo, através de uma parceria com o deputado federal, ex-deputado federal Cássio Andrade, a gente conseguiu recurso para comprar 3 ambulâncias. E a gente sempre naquela eminência de que uma dessas pudesse ir para a nossa região para atender a nossa demanda, que é grande e é crescente. A questão de recurso também, com esse mesmo deputado, a gente conseguiu recurso para comprar equipamentos odontológicos também. Hoje tem uma cadeira que está lá no postinho, mas que não funciona, que nunca atendeu ninguém. E hoje a gente continua sem a quadra de esporte também, que em outro tempo a gente conseguiu recurso para poder fazer também. Então, assim, o que eu quero mudar nessa minha forma de trabalhar, que eu coloquei agora há pouco, é em poder ser a ponte, é em poder apresentar a demanda, correr atrás de recurso também para ajudar o prefeito também, mas garantir que esse recurso ele seja aplicado da forma devida, é garantir que esse equipamento chegue, é garantir, por exemplo, que através de uma parceria de um recurso para manutenção de estradas vicinais, a gente consiga atender o 115, consiga atender o 110. Então, o que a gente quer, a forma de trabalhar para continuar tendo esse capital político, como você bem falou, é levando solução para os problemas que a gente sempre cobrou. Sempre cobrou, sempre esteve em cima ali, brigando, demonstrando que a gente estava ali tentando resolver o problema e que não existia interesse por parte da atual gestão em resolver. Aí a gente quer fazer essa mudança agora, quer ser a ponte para apresentar um problema que é antigo, que não é novo, mas trazer solução, ser resolutivo. E eu acredito que se a gente conseguir emplacar, se a gente conseguir implantar essa dinâmica de trabalho, a gente vai continuar tendo respaldo e tendo respeito da população. Porque o que a população almeja é poder ter esses serviços, é ter esses direitos deles que são garantidos por lei, mas que, devido por questões de gestão, de picuinhas, de briga política, as pessoas acabam sendo prejudicadas. A gente quer poder mudar isso através dessa forma de trabalhar, sendo resolutivo, né? Fazendo as coisas que a gente tanto cobrou ser concretizada através de obras, de ações. Perfeitamente. Bom, agradeço aqui também a participação da Deise Rodrigues. Ela falou uma frase bem grandona. Grande Marcelo. Obrigado aí, Deise, pela participação.
E eu tenho aqui uma pergunta de um rapaz que eu conheço ele há muitos anos, né, desde criança, o Lucas Aleixo. O grande Lucas. Boa noite, Marcelo. Qual o seu posicionamento sobre essa concessão da água do município? Pois a empresa presta um péssimo serviço, com muita falta de água e cobrando um preço absurdo. O meu posicionamento é o seguinte: eu sei que, eu tenho entendimento, qualquer cidade que ela quer se desenvolver, ela tem que investir em saneamento básico, tem que investir na questão da qualidade de água melhor para a cidade também. O projeto, na sua essência, ele é muito bom. Só que o que acontece é que não está sendo cumprido na regra, né, o que está escrito no contrato. O que a gente vê muito, né, e as pessoas reclamam da péssima qualidade da água, né, a gente vê cobranças abusivas, cobranças indevidas por parte dessa empresa, né, a gente vê isso. A gente não vê o investimento sendo feito na velocidade que deveria ser, conforme diz o contrato também. E eu acredito que se a empresa cumprir o que está no contrato, cobrar o preço devido pelo serviço que está sendo feito, entregar ali uma água de qualidade para as pessoas, uma água tratada que vai resolver o problema de muitas doenças que são ocasionadas pela questão da própria água, né, como bem sabemos. Se ela aplicar, se ela cumprir o que está no projeto, no contrato, eu acredito que vai melhorar. É só a empresa se adequar, né? Porque assim, eu entendo que lá no início a gente tinha um sistema de distribuição de água aqui no nosso município que era precário, muito, muito precário, que onerava ali uma despesa de mais de 300 mil reais por mês para o município. Se somar aí no ano dá mais de 3 milhões e 600 mil reais. Então, se a gente pegasse essa economia e investisse em outra coisa, a gente ia ter um ganho também. Tinha essa questão que a água não chegava na torneira de todo mundo. Tinha essa questão do desperdício por parte de algumas pessoas também que consumiam a água. E o que a gente quer, é claro, né, eu acredito que o Zé ele vai ter categoria também para revisar esse contrato, chamar a empresa para conversar e mandar ela se adequar. Uma vez que ela se adequar, começar a prestar um serviço de qualidade, cobrar o preço justo, que é o que a gente vê sendo praticado em outras cidades, as empresas que se instalam, ela oferece um serviço de qualidade e cobra um preço justo. E a população, é claro, que vai ficar satisfeita se isso acontecer. Eu acredito que a maior reclamação dos moradores, dos consumidores, é relacionada à questão da péssima qualidade da água, é relacionada às cobranças indevidas que são feitas, às cobranças abusivas também que são feitas. A gente tem vários exemplos disso. Uma vez que isso for resolvido, acredito que essas cobranças não vão existir mais. Eu penso que o que tem que ser feito é isso, é o gestor chamar as pessoas que têm esse direito de concessão para conversar e fazer valer o que está no contrato. Uma vez que isso acontecer, o problema vai ser resolvido. Verdade, perfeito. Bom, nós já estamos caminhando quase para 1h30 de bate-papo. Isso a gente vai fluindo que nem ver, né? Fato. E eu gostaria de agradecer quem assistiu ao vivo, agradeço quem vai assistir depois. E não se esqueçam aí de compartilhar, curtir, comentar, tá certo? Os comentários eles podem ser positivos, mas pode ser negativo também, sim, sim. desde que seja respeitoso, sim. Tá certo? Para finalizar, Marcelo, eu gostaria de deixar aberto para você tratar do tema, para finalização do tema que você escolher. Opa, surgiu mais uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta aqui do professor Ezequias. No bairro Aeroporto 1 não tem distribuição de água, é levado por carro-pipa. E aí, quais as providências? Então, eu moro lá. Sim. Eu também, assim, eu não moro lá, mas tem uma residência que é uma casa de apoio da família nossa lá, que está lá também, né? A gente, inclusive, recebe água através desse bendito carro-pipa também, né? Infelizmente. No entendimento, já era para ter sido feita a instalação do sistema ali da tubulação de água, né? Já era para ter sido feito dentro do meu entendimento, porque a empresa ela tem um cronograma de execução de serviço. E nós já estamos aqui, acredito, com mais de 5, 6 anos que essa empresa está instalada dentro do município, então já deveria ter sido resolvido esse problema. Esse problema tem que ser objeto dessa conversa, né, que eu falei agora há pouco. No meu entendimento, eu acredito que ele vai fazer isso, vai chamar as pessoas que estão à frente dessa empresa para conversar e colocar isso também como pauta, como cobrança, né? Acredito que tem que ser feito. Essa sua colocação aí me leva
Eu lembro, assim que ela chegou aqui, a empresa, ela fez um levantamento lá no bairro. Sim. E um dos levantamentos era uma pergunta sobre a existência de postos. Né? E eu creio que ela, considerando que tem um grande número de moradores que têm postos, ela pensou, não vai compensar nós abrir aqui no bairro, puxar água e tal, que esse povo que tem posto não vão, talvez, consumir nossa água, né? Sim. Então eu creio que talvez tenha sido, não estou aqui colocando... Pode ser, talvez pode visando ser. o lucro, né? Que toda empresa vive o lucro, ela vai imaginar que poderia ter um prejuízo. Pode ser que tenha sido isso aí. Talvez, sim. Inclusive, na época que eles fizeram esse levantamento, eu creio que isso tem mais de 6 anos, Marcelo. Eu acho que isso foi... foi o primeiro mandato do Tacadê, uns 6 anos. Foi até mensurado que os postos lá iam ser entupidos, né? Aterrados. Eu até mensurei na época, falei, não pode entupir. Tendo água direitinho no caminho e pagando o investimento feito no posto, a gente não aceita que seja entupido. Porque realmente a concessão da água que tem em Európolis é uma demanda difícil de ser resolvida. Nessa questão, se for para mexer, pensa consciência. Não é uma coisa tão simples. Né? Então, professor Ezequias, eu creio que o Marcelo respondeu devidamente a sua pergunta. O nosso amigo Pedro Felipe diz o seguinte: o vereador Marcelo é muito modesto, ele resolveu muitos problemas, inclusive a questão da água em vários lugares. Comunidade do quilômetro 85, 75, né? Isso. Obrigado aí pelo comentário, Pedro Felipe. Como sempre, você é muito assertivo. Obrigado, Pedro. Então, olha, nós vamos agora passar a palavra ao Marcelo para ele fazer as considerações finais. O tema livre, Marcelo, você pode ficar à vontade para tratar aí, para deixar uma mensagem de fé, de esperança aí para o pessoal. Eu sei que se gera muita expectativa, né? Como se vem aí um mandato novo, né? Sim. Lembro da moça assim, chegou aqui comigo assim, muito eufórica, graças a Deus e tal. Eu falei, sim, porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Porém, vamos aguardar primeiro os trabalhos começarem a acontecer. Sim. Essa expectativa exacerbada, exagerada, ela pode gerar frustração posterior. Então, nesse contexto, é claro que há torcida, né, da minha parte, como cidadão de Európolis, eu torço para que tudo flua e que tudo dê muito certo, e o que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. Também tem uma proposta diferenciada desse segmento de fazer alguma entrevista, fazer alguma cobertura de alguma reportagem. O que é certo a gente vai elogiar, mas o que vier meio ao arrepio, também tem que ser colocado também em pauta. Eu não tenho, inclusive não terei, o Európolis.online ele vai permanecer livre de qualquer... imparcial. Exato, de qualquer influência financeira do político em si, mas uma janela aberta para todos. Inclusive, eu deixo aqui claro também a todos os vereadores que foram eleitos e que têm algo de relevante para falar para a população e queiram usar o nosso espaço, vou deixar nos comentários aqui na descrição desse vídeo que eu fiz aqui com o Marcelo, o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente está aqui oportunizando a mesma oportunidade a todos, sem exceção. A questão de eu chamar em primeira mão o Marcelo são 2 motivos. Dos vereadores que lá estavam, eu não faço questão de esconder isso aqui, ele é o único que, de fato, eu gostaria que ele fosse, de fato, eleito. Sem agredir a honra de ninguém, mas essa é uma realidade, é uma opinião minha. E eu me sinto no direito de externar. Obrigado. E não tenho medo também de externar. E o segundo ponto é que ele foi o mais votado, né? Aí é o primeiro mesmo para ser entrevistado. Obrigado. Então eu agradeço de coração, Marcelo. Depois que você falar, eu não vou mais dizer nada. Você vai encerrar aí, dar uma boa noite para o povo. Eu só vou agora assistir. Pode mandar ver. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, amigo Adaías. Obrigado às pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo, que possivelmente vão assistir também depois. A gente agradece. E a mensagem que a gente quer deixar é até uma palavra, quero usar a palavra que você utilizou agora há pouco, né? É de esperança. A nossa esperança é que
dias melhores venham, que a população possa ter seus direitos, né, principais ali preservados. E a gente quer contribuir nesse processo, né, quer poder retribuir todo o apoio, a votação expressiva que a gente teve. A gente quer transformar isso, né, em dedicação, né, em trabalho. É isso que eu quero que a população espere de mim. E a gente quer trabalhar para ser resolutivo, principalmente naquelas coisas que são principais, que são importantes para a nossa população. Citamos aqui exemplos da nossa saúde do nosso município, que é precária, que precisa ser melhorada. A situação do nosso transporte escolar, que a gente também é um problema sério que a gente vai ter que enfrentar para trabalhar, para resolver, para buscar resolução. Temos aqui a questão da situação das nossas estradas vicinais, também temos que trabalhar para melhorar. Dentro do quadro da educação, temos um problema sério, que é o nosso IPMR, Instituto Próprio do município de Rurópolis. Temos que trabalhar para dar dignidade para o trabalhador também, para o servidor público da nossa sociedade. Coloco aqui a situação dos nossos professores que há tempo não recebem um abono salarial, que não é feito rateio. Eu acredito que isso, muito em razão da forma como vem sendo gerido a pasta da educação. Acredito que dá para ser feito um trabalho melhor, para valorizar o profissional, né, para trabalhar essa questão da qualificação, para melhorar a estrutura das escolas, né, para ali atender as demandas prioritárias dos nossos alunos também, que é nossa maior riqueza, o nosso bem maior, que são nossos filhos, os alunos. Tem que ser feito um trabalho diferenciado. Cito aqui como exemplo também os vários projetos esportivos que poderiam ter sido desenvolvidos ao longo desses 8 anos, que a gente não teve, nenhum projeto social. A gente viu aqui, agora há pouco também, a falta de respeito com os nossos idosos, com as grávidas do nosso município, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente quer trabalhar para atender esses anseios, trabalhar pelas pessoas que mais precisam, trabalhar pelos pobres, trabalhar pelas pessoas humildes também do nosso município. É claro que não esquecendo dos outros segmentos, mas essas pessoas têm que ter prioridade, têm que ter uma atenção maior. Então, a minha palavra é de gratidão. Fico muito agradecido a todo o povo de Rurópolis, que confiou em mim o voto, que torceu, né, que comemorou, que celebrou junto comigo a minha vitória também, a vitória do Zé Filho. E para as pessoas que não votaram e que de alguma forma também não aprovam o nosso trabalho, a gente quer trabalhar também para conciliar essas pessoas. A gente não quer fazer um trabalho de dividir pessoas, quer fazer um trabalho para conciliar, para unir a população do município de Rurópolis acerca de um projeto que vise o bem comum. É esse nosso maior propósito, né, enquanto política. A gente entrou para ser resolutivo, para ajudar as pessoas. E quero agradecer mais uma vez a Daías, quero aqui cumprimentar, apertar sua mão e agradecer, me colocar à disposição sempre que precisar. Quero poder estar aqui junto contigo para esclarecer qualquer tema, né? E também para prestar, né, algum tipo de esclarecimento para a população. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Muito bom, Marcelo. Foi bom, né? Bom. Eu vou só... Tá, acabou? Fazer... Agora nós pode